Graças a Deus, é motivo de muita alegria estarmos aqui, queridos. Agradeço à igreja de Mogi das Cruzes que atendeu ao chamado e prontamente se mobilizou para estar aqui reunido. Porque a verdade é que é da forma que o Thiago falou mesmo. Nós somos apenas uma igreja. O que nos diferencia é o endereço. Mas o endereço não é nada perto daquilo que nos une, que é Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. É isso que nos une, é isso que nos faz sermos um em Cristo Jesus. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos para a palavra do Senhor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 4, os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Diz assim na sua Bíblia. Graças a Deus, é um motivo de muita alegria estarmos aqui, para falar a respeito de um tema de suma importância na vida da igreja. Tema esse que nós temos que ter vivo dentro de nós todos os dias. Não tem que ser vivo essa lembrança ou essa convicção de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo quando estamos aqui. Mas tem que ter tido essa convicção dentro do nosso coração aonde quer que nós andemos, aonde quer que nós estejamos. Porque a verdade, querido, que nós estamos em guerra. Você precisa guardar isso dentro do seu coração. Nós estamos em guerra. A todo instante o inimigo vem tentar contra a minha vida e vem tentar contra a sua vida. Mas pode ficar tranquilo, porque como nós lemos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus, aqui em 1 João 4,4, nos deixa duas informações importantes, a qual nós precisamos ver e analisar. Primeiramente saber a quem pertencemos. E segundo, contra quem lutamos. A palavra de Deus diz assim: vós sois de Deus, e vós tendes vencido o que está lá fora, o que está lá no mundo. Sabemos, lá em 1 João 5, 18 e 19, ele complementa dizendo de uma forma brilhante, ele fala assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, é importante demais a informação que João nos passa aqui, primeiramente dizendo, vós sois de Deus. E logo depois em 1 João capítulo 5 ele fala assim, que aquele que não é salvo, ou seja, aquele que não está em Deus, está no mundo. Sendo assim, tem dois lados para se guerrear. Ou você guerreia com Cristo, ou você guerreia com o mundo. O meu convite para você hoje é: batalhe do lado certo e você será mais do que vencedor. Batalhe do lado certo e a vitória já é garantida. Não existe outra forma, sendo que, se você chegou aqui hoje pensando assim, não, hoje é o dia que eu tenho que parar, hoje é o dia que eu vou voltar para trás, hoje é o dia que eu mudo de lado. Querido, eu vou te falar assim, o que fala na palavra de Deus, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A verdade é que muitos lá fora podem até se regozijar, podem até festejar, mas o final é roubo, destruição e morte. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: eu vim para dar vida e vida em abundância. Sendo assim, ao analisarmos que nós estamos em guerras e que tem que ser escolhido hoje um lado a se guerrear, o meu convite é: escolha o lado daquele que é maior. E este é Jesus, o nosso Deus. Ao escolhermos isso, nós precisamos logo depois então entender contra quem lutamos, porque facilmente podemos desviar o foco da batalha, e um exército que não sabe contra quem luta, provavelmente será destruído. E lá em Efésios 6, versículo 12 diz o quê? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra toda potestade, contra todo mal, contra todo demônio, contra toda a hoste maligna que está lá fora. E ao pensar sobre isso, talvez alguns falem assim: então aí o negócio ficou um pouquinho mais difícil.
Não, querido, aí ficou mais fácil. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus diz que há um valente até que venha outro, que é maior. Mas ao olhar para a palavra de Deus, ela fala para mim e para você assim, ó, que maior é o que está em mim e maior é o que está em você. E este que está em mim, que está em você, eu vou só te falar uma coisa, ele é conhecido assim, ó, como o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso da batalha, o Senhor que pode todas as coisas. Sendo assim, se a luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra toda potestade maligna, certamente nós venceremos, porque ele garantiu a nossa vitória. É ele quem peleja por nós, é ele quem luta a nossa batalha. Mas prontamente nós devemos responder a essa pergunta: a quem pertencemos? Porque a palavra do Senhor é muito clara. E a vitória só vem se você estiver em Deus. Vós sois de Deus e já tendes vencido. Ou seja, se eu não estou em Deus, eu já estou derrotado. É muito claro a palavra de Deus. É muito direta a informação que João passa. João, um apóstolo a qual ele tem um olhar penetrante para a glória de Deus. Enquanto todos os outros olharam para a genealogia, para o reinado, olharam para o seu ministério, João olhou e falou assim: ei, este é Deus. Por isso que ele conseguia reconhecer que ele habitaria em nós, e não seria qualquer situação, mas seria algo grandioso. Ao perguntarmos isso em quem nós estamos, provavelmente algumas outras perguntas acarretam o nosso dia, ou a nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para essa palavra e falamos assim: nós já vencemos. Mas muitas vezes nós começamos a nos perguntar: por que é que eu não venci? Por que é que eu não consigo? Por que que a luta continua a insistir? E a resposta é muito clara: aonde é que você está? Em quem você está? Porque se você estiver em Deus, querido, saiba que você é mais do que vencedor. É o que a palavra de Deus fala. E tendo Ele do nosso lado, nós somos vencedores sim, porque Ele venceu o mundo. Mas seria em vão se a palavra de Deus nos desse tamanha informação dizendo: maior é o que está em vós, se não tivesse um objetivo para isso, não é verdade? Se fosse simplesmente para mim sair desfilando na rua e falando assim: maior é o que está em mim, seria em vão. Cristo habita dentro de você por um motivo, querido. Amém? Amém. Cristo habita em você por um motivo. E este motivo é para você combater todo o exército demoníaco, combater todas as hostes malignas, é combater toda doença, é combater todo o mal, é combater todo vírus, é combater todo tipo de praga que o mundo lança, porque assim nós venceremos. Tanto que Ele nos dá este poder, e este poder é para cumprir uma missão. E essa missão nós vemos lá em Atos 1:8, que diz o quê? Mas vocês receberão poder quando vier sobre vós o quê? O Espírito Santo, o poder de Deus na sua vida, para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o poder de Deus habita em mim para mim testemunhar. Existe alguns tipos de testemunha. Alguns que falam do que ouviram dizer, alguns que falam de algo que viu acontecer, e outros que falam daquilo que vivenciaram e sentiram na própria vida. E graças a Deus, essa é uma igreja que não fala do que ouve, que não fala do que alguém contou, mas fala do que vive. Pessoas entram aqui e são curadas, pessoas entram aqui e são cheias do poder, porque sabemos muito bem que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa certeza. Receberão poder para ser minhas testemunhas. Testemunha do que? De tudo aquilo que Ele me deu autoridade e poder para fazer. Não é o que fala lá em Marcos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônio, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vê quão grande é a missão que Deus deu para mim e deu para você, mas quão maravilhoso Ele é, porque Ele poderia simplesmente falar assim: ó, vai lá, Wallace, vai fazer. Mas como? Do jeito que você quiser, se vira. Não, Ele fala: eu vou estar com você, não só hoje, não só amanhã, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias, por isso podemos combater, por isso podemos lutar, e por isso podemos ter certeza de vitória. Mas ao olhar sobre isso, o poder que desce sobre mim
e me condiciona a ser templo daquele que é tido como maior que todos. Nós talvez nos perguntemos, o que é poder? E poder por si só, ele meio que se auto-explica. E ele significa ou dá a impressão de falarmos sobre domínio, força, autoridade e condições de fazer algo. Amém? Amém. E ao vermos sobre isso, a palavra poder, ela tem alguns significados ou algumas palavras que exemplificam ela de uma forma um pouco melhor. Existe querem, que vem da origem hebraica, que quer dizer a respeito do domínio e da força, mais simbolicamente falando a respeito do chifre do animal. E todos os bois, carneiros, os bodes, eles simbolizam um animal de força. Existe também a palavra kratos, que quer dizer a respeito da autoridade de falar. Isso dado muito mais essa palavra para os governantes, que sempre têm que falar e exercer autoridade na fala. Mas hoje eu gostaria de falar com você a respeito de dois tipos de poder, que a palavra também pode ser usada, que é dunamis e exousia. Exousia é autoridade de cumprir aquilo que foi dado a mim e a você. Exousia é o direito de agir, e dunamis, um poder explosivo, um poder que impacta, um poder que aonde chega, ele faz uma transformação por completa. Sendo assim, eu e você precisamos sair daqui com uma convicção, precisamos sair daqui tendo autoridade e poder explosivo para dissipar todas as trevas e sermos mais do que vencedores. Precisamos sair daqui assim. Temos que ter exousia, ou seja, temos que ter autoridade. Autoridade do quê? De colocar em prática, de colocar em execução dunamis. Colocar em execução um poder dinamítico que explode tudo e que faz uma transformação por completo. Jesus tinha exousia, tanto que ele olhava, e qual era a autoridade que ele tinha? De perdoar pecados, de curar os enfermos, de transformar vidas. Mas logo depois ele olha para os seus discípulos e ele fala: agora vocês têm também autoridade. E essa autoridade também é passada para mim e para você. Autoridade do quê? Nós mesmos não podemos perdoar pecados, mas nós podemos orar e as pessoas serem salvas por intermédio da palavra de Deus. Nós mesmos não temos força para curar, nós mesmos não temos força para colocar poder dentro das pessoas, mas nós temos uma autoridade de impor as mãos sobre os enfermos e estes serem curados, de impor as mãos sobre as pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque quem me deu essa autoridade foi Jesus, o nome que é sobre todo nome. Imagina só, querido, como é que eu coloco então em prática este poder e essa autoridade que me foi dada? Simples, Marcos fala, capítulo 16, versículo 15 em diante: esses sinais seguirão aos que crerem. Ou seja, se eu não crer, as coisas não acontecem. Eu não tenho autoridade, eu não tenho força para fazer. Tanto que um livro muito interessante do Kennedy Reagan, ele diz assim no livro A Autoridade do Crente: esta autoridade é sua, sinta-se você possuidor dela ou não. Sabe por quê, querido? Nós precisamos hoje, se você chegou aqui falando assim: eu não sei se essa autoridade é para mim, saiba de uma coisa, é sua sim, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei se é para mim ir fazer, é para você ir fazer, porque quando a palavra de Deus fala assim, ó, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, ele não colocou títulos, ele não colocou pessoas, ele não colocou formas, mas ele colocou pessoas que poderiam chegar adiante dele e falar assim, ó, Senhor, eu creio no seu nome, por isso eu executo a missão. Senhor, eu creio no teu poder, por isso eu oro. Senhor, eu creio no teu poder, por isso eu prego. Senhor, eu creio no teu poder, por isso eu continuo a caminhar todos os dias. É isso que temos que ter dentro de nós. Imagina só, queridos, Pedro e João ao subir para o templo, imagina se eles não fossem possuidor da autoridade e de um poder explosivo, dunamis, um poder que transforma por completo. Aquele coxo olharia para ele e falaria assim, ei, me dá ouro ou prata. E talvez eles colocariam a mão no bolso e falassem, não é dessa vez, amanhã talvez. Mas eles eram convictos, e eles eram cheios de poder.
Então, enquanto o mundo inteiro estava ali simplesmente olhando, será que eles vão dar alguma coisa? Será que eles vão dar esmola? Será que eles vão ajudar de alguma forma? Eles olharam e falaram: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho autoridade. Eu tenho poder. E então, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Assim é comigo e com você. Simplesmente à medida que nós somos convictos que a palavra dele é mais real do que qualquer circunstância que nós podemos ver, mais real do que qualquer situação que nós possamos sentir, mais real do que qualquer situação que possamos ouvir. A palavra de Deus continua sendo primeira e última na minha vida, e tem que ser assim também na sua. Mas qual é a importância então do poder? Por que é tão necessário ter este poder para poder fazer as coisas? Pense só hoje num guarda rodoviário. E imagine só, certa vez um policial rodoviário, ele estava trabalhando numa rodovia muito movimentada. De repente vem uma carreta com muita força de velocidade. Ele simplesmente entra na frente, levanta o braço em sinal de parada, e aquela carreta ela para. Aquele guarda, ele não entrou na frente da carreta porque ele olhou para ele e falou assim: eu acho que na força do braço dá. Eu acho que na minha condição humana eu consigo segurar essa carreta. Não. Sabe por que ele entrou lá na frente? Porque ele sabia que ele tinha autoridade. Ele sabia que ele tinha poder. Sendo assim, querido, eu e você precisamos ter essa mesma convicção. Independente das carretas que têm vindo em alta velocidade diante de você, da sua família ou de alguém que você conhece, você pode se colocar de pé em frente, levantar a mão e falar: para agora em nome de Jesus. Não na sua força, não no seu pensar, mas na autoridade e no poder que lhe foi confiado. Por isso, querido, é tão necessário agirmos à altura da palavra. É necessário agirmos à altura da palavra, porque senão é em vão ter sido confiado a nós algo tão maravilhoso, algo tão precioso, se é simplesmente para nós olharmos e falarmos assim: mas todo mundo vai passar mal, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai adoecer. Não, todo mundo não, querido. Aqueles que estão em Cristo já venceram. Aqueles que estão em Cristo tem aquele que é maior. Aqueles que estão em Cristo não estão sozinhos. Temos que ter essa convicção. Temos que ter essa convicção. Mediante ao quê? Mediante quando Jesus olhou para nós e falou assim: eis que vos dou poder. Amém. Eis que vos dou autoridade. Não no meu querer, não no seu querer, mas no querer de Deus, na vontade dEle, na forma dEle. Quando nós nos posicionamos na forma dEle, na vontade dEle, veremos certamente o milagre acontecer. Por isso, querido, que é tão importante nos aprofundarmos na palavra de Deus. Sabe por quê? É maravilhoso quando nós vemos eventos dentro de igreja, quando nós nos reunimos para festejarmos. Mas a verdade, querido, que o que faz com que o poder tenha valia é palavra de Deus. Ele não tem compromisso comigo, homem. Ele não tem compromisso simplesmente porque nós colocamos uma placa de igreja e falamos assim: nós vamos falar de Jesus. Não. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então tudo que a palavra de Deus fala se cumpre, porque ela não volta atrás, ela não volta vazia, ela é poderosa para se cumprir. Por isso precisamos nos apropriar dessa força. Precisamos nos apropriar deste domínio que o nome de Jesus nos dá. Não é isso que nós falamos? Poder por si só simboliza já o quê? Domínio, força, autoridade, não é mais ou menos isso? Mas domínio sobre o quê? Normalmente nós vivemos num mundo onde as pessoas pegam e falam assim: não, mas eu não consigo vencer este pecado, eu não consigo vencer essa situação, eu não consigo mudar a minha vida. Mas a partir do momento que você é de Deus, o jogo tem que virar. A cena tem que ser mudada. Por quê? Porque aí lá em lá em Romanos 6,14 fala o quê? O pecado não terá domínio sobre você. Por que não terá domínio sobre mim? Porque um dia desceu sobre mim o Espírito Santo de Deus, que é o poder dele manifesto em mim. Sendo assim, o pecado já não tem domínio sobre mim, mas eu tenho domínio sobre o pecado. O pecado vem diante de mim. Em o nome de Jesus Cristo eu posso me colocar de pé e repreender, e toda cilada do inimigo tem que cair por terra.
Não, Bruno, você ficou louco, isso não pode acontecer. Pode sim, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir porque nós estamos bem arrumados. Não. É porque ele olha para você e ele identifica em você imagem e semelhança do Deus Criador. E ao identificar isso, ele sabe que ele não tem vez, ele não tem chance. Ao falarmos sobre força, quantas vezes nos sentimos enfraquecidos, mediante a qualquer situação das nossas vidas, seja num problema familiar, seja num problema psíquico, seja num problema na nossa saúde, e olhamos para nós mesmos e falamos assim: dessa vez não dá, eu vou entregar os pontos, para mim acabou a chance. Mas de repente vem a palavra de Deus e fala assim: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E aí nós podemos olhar para Salmos 28, versículo 7 e dizer: eu mesmo não tenho força, mas o Senhor é a minha força. Sendo assim, nós vencemos. Nós olhamos para a palavra de Deus e ao ver a respeito do poder, nós vemos que então nós temos autoridade. Que autoridade seria essa? Uma autoridade para subirmos aqui e falar assim: eu tenho mais voz do que você. Não. É autoridade contra todo aquele que nós lutamos. E nós lutamos contra o diabo. E saiba de uma coisa, querido: o diabo é só um cão banguelo. Ele não tem força para nada. Sabe quem dá força para o diabo? Muitas vezes, eu e você. Quando começamos a deixar a palavra de Deus de lado e olhar para as circunstâncias, quando começamos a deixar o poder de Deus de lado e olhar para tudo aquilo que nós precisamos, quando paramos de simplesmente focar naquilo que nós precisamos, que é o poder de Deus manifesto em nós, e começamos a nos preocupar na roupa que vestiremos, no hino que talvez nós temos que lembrar, naquele amigo que nós precisamos visitar, e nós começamos a deixar de pouco a pouco aquilo que é de suma importância, Deus manifesto em nossas vidas. Mas que autoridade é essa? Que eu posso ter em qualquer área da minha vida? Sim, em qualquer área da sua vida. Sim, em todas as áreas da sua vida, Ele for Senhor e pastor. Porque aí nada falta. Porque aí você nunca está sozinho. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês terão autoridade. Autoridade sobre o quê? Lucas 10:19 fala: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você vê como é importante e necessário ter a autoridade de Deus manifesta em nossas vidas? Ter a autoridade de Deus manifesta, não em algum dia esporádico das nossas vidas, querido. E quantas pessoas nós conhecemos que vivem a vida de uma forma, na presença de Deus, esporádica. Ora eu sinto a presença de Deus, ora eu necessito da presença de Deus, ora eu necessito de qualquer situação que possa tampar um pouco esse buraco, que possa me fazer deixar de focar tanto nessa situação, que é o poder de Deus manifesto em nós. Mas irmão, como é que eu posso saber que o poder de Deus está sobre mim e que ele já foi dispensado na igreja? Entenda só uma coisa, querido: o Espírito Santo e o poder de Deus ficou tendo que ser esperado até o dia de Pentecostes. Somente até o dia de Pentecostes, logo depois daquilo, nós todos simplesmente precisamos crer e receber o poder de Deus nas nossas vidas. E no dia de Pentecostes foi algo tão maravilhoso, porque lá nós vimos em execução exousia e dunamis. Mas aonde é que nós vemos isso, Bruno? Lá em Atos 2, simples. Estavam todos reunidos num só lugar, não era assim? Assim igual eu e você estamos aqui hoje. Então fica tranquilo, porque daqui a pouco você vai ouvir do céu um som veemente enchendo todo esse templo. Eles estavam reunidos igual nós estamos aqui, num só propósito. Qual é esse propósito que eles tinham naquele lugar? Esperar o poder de Deus. Eu não sei você, alguns provavelmente chegaram aqui tendo a certeza e a convicção que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Alguns chegaram aqui talvez falando assim: eu ainda estou fraco, mas fica tranquilo, Ele vai habitar na sua vida hoje. Eles estavam reunidos lá, um som veemente encheu todo o templo, viram-se línguas repartidas como a de fogo, eles começaram a se alegrar na presença de Deus. E aí de repente, aquele poder estrondoso, ou seja, aquele dunamis, aquela explosão aconteceu, e começou a se rodear por eles uma grande multidão.
Uma grande multidão começou a se reunir. Alguns olhavam e falavam: não, eles estão embriagados. Mas o que é que está acontecendo ali? Porque aquele poder explosivo alcançou as multidões. E uma coisa eu e você precisamos ter consciência: é que o poder de Deus, ao manifestar na minha vida de forma explosiva, faz com que as pessoas que estão ao nosso redor sejam impactadas, e elas corram para perto para saber o que é que está acontecendo ali. E eles começaram a falar: mas o que é que acontece naquele lugar? Alguns disseram: eles estão bêbados. E aí entra em execução exousia, autoridade. Pedro se coloca de pé, não sozinho, mas com todos os apóstolos, e fala: não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então não é embriaguez o que vocês estão vendo, mas é o poder do alto descendo sobre a igreja. Sendo assim, eu e você precisamos sair daqui hoje, querido, não da mesma forma que nós entramos, mas nós precisamos começar a olhar lá fora, agora pelos olhos da fé, e começar a ver a multidão que se rodeia, a multidão que começa a se ajuntar, e os gritos dizendo: o que é que está acontecendo ali? O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus, que nos últimos dias Ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne. É essa convicção que nós temos que viver. É isso que nós devemos viver intensamente. Mas sabe, querido, isso tem que ser vivido de duas formas, para nós finalizarmos em nome de Jesus. Viver este poder, viver o derramamento do Espírito de Deus nas nossas vidas, tem que ser vivido de duas formas: com frequência. É verdade, tem que ser vivido com frequência. Não adianta viver hoje, depois amanhã não, aí outro dia também não, outro dia também não, e quem sabe outro dia voltar a viver. Não, o poder de Deus tem que ser vivido com intensidade. Com frequência, perdão, troquei a palavra. Com frequência, todos os dias. Ah, irmão, mas só tem culto segunda, quarta e sexta, e domingo. Aí você busca Deus lá na sua casa, na terça, na quinta e no sábado. Mas irmão, o culto é só à noite. Aí quando você acordar, o seu primeiro pensamento tem que ser Ele. Quando eu for trabalhar, você se lembra que é Ele quem está provendo todas as coisas na sua vida. Tem que ter frequência, e de outra forma tem que se ter então intensidade. Sabe o que acontece, querido? Estamos vivendo os últimos tempos, pode ter certeza disso. Já já Jesus Cristo vem nos buscar. E eu estou ansioso para isso, sabe por quê? Porque eu vou entrar pelas portas da Nova Jerusalém dizendo que Ele é santo, podendo bendizer, podendo contemplá-lo na beleza da tua santidade. Mas tem que ser vivido de forma intensa. O que o mundo mais tenta fazer comigo e com você é nos cansar. E ele nos sobrecarrega de todas as formas, com trabalho, com crianças, né, amor? Gael é uma bênção. Gael, ele veio quase que em todos os lugares do carro hoje. Ele só não veio no banco do motorista porque ele não alcançou o pedal, porque senão ele me tirava de lá e ia dirigindo. Ele tenta nos cansar com todas as formas. Mas sabe o que acontece? Lutamos o dia inteiro, aí chegamos aqui no culto e falamos assim: vai ser de qualquer jeito mesmo, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo, Ele sabe que eu estou cansado. Ele sabe que eu não estou muito bem hoje para adorar o nome do Senhor. E aí a intensidade é diminuída. Aí colocamos lá embaixinho a intensidade. Falamos: Senhor, aceita da forma que eu estou. Aceita do jeitinho que eu tenho a oferecer. Aí logo chegamos em casa, dormimos, descansamos e vamos para os nossos afazeres. E aí logo depois chegamos na igreja e diminuímos a intensidade de novo. Sabe o que isso vai fazendo, querido? Que nós invertamos aquele que é Senhor das nossas vidas. E a palavra de Deus, lá em 1 João 4,4, diz primeiramente, antes da convicção de que maior é o que está em mim, maior do que o que está em você, ele diz assim, ó: filhinhos,
sois de Deus. Se Ele não for o Senhor da minha vida, se não for para Ele que eu entrego toda a frequência da minha vida e toda a intensidade da minha vida, a verdade é que Ele não está sendo o Senhor. A verdade é que Ele não está sendo verdadeiramente o meu dono, e não por imposição. Porque na cruz do Calvário Ele comprou a minha liberdade, mas por ter comprado a minha liberdade, eu olho para Ele e decido: Senhor, eu quero ser seu, eu quero ser teu servo, eu quero ser teu filho, porque assim eu sei que maior vai ser o que estará em mim do que o que estará no mundo. Por isso decida hoje, querido, decida hoje viver verdadeiramente sendo de Deus. Decida hoje verdadeiramente entregar toda a sua força, toda a sua frequência, toda a sua intensidade, porque aí sim Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode se colocar de pé? Como é que você chegou aqui hoje? Olha para dentro do seu coração um pouquinho aí agora. Ah, irmão, eu cheguei aqui hoje um pouquinho cansado. Eu cheguei aqui hoje pensando em desistir. Eu cheguei aqui hoje e eu não tenho mais condição de avançar. Está faltando poder. Está faltando o Espírito Santo de Deus. Está faltando aquele que é maior que tudo, e é sobre tudo e sobre todos. Por isso o meu convite para você hoje é: se desarme. Abra mão da sua vontade, abra mão do seu querer, e começa simplesmente agora se lançar na presença de Deus. Começa a olhar para dentro do seu coração agora e começa a ver verdadeiramente quem você tem tido como Senhor da sua vida. Começa a olhar para dentro de você e começa a responder essa pergunta: será que verdadeiramente eu sou de Deus? E talvez se a sua resposta for: não, tem áreas que ainda não sou de Deus, começa a se arrepender agora, começa a falar com o Senhor agora, e coloca Ele como Senhor da sua vida em todas as áreas. Mas talvez a sua resposta seja: não, verdadeiramente eu sou de Deus. Então comece a adorar o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar. Comece a buscar a face dEle, porque Ele está aqui. Mas para você que talvez chegou aqui sentindo que está sozinho, eu vou orar por você agora em nome de Jesus. E nós vamos buscar a face do Senhor juntos, amém? Amém? Ei, querido, eles estavam reunidos num só lugar, mas talvez eu esqueci de dizer para você, eles estavam no mesmo propósito. Fica no mesmo propósito que eu aqui, porque nós precisamos ouvir o som veemente. Fica no mesmo propósito que eu aqui, porque nós precisamos ser cheios de poder. Começa a buscar a face de Deus aí, querido. Começa a buscar a face de Deus aí. Começa a falar com o Senhor aí. Fala: Senhor, eu preciso que o Senhor manifeste o seu poder em mim. Eu preciso que o Senhor derrame o teu poder sobre mim. Eu preciso que o Senhor me encha de poder. Começa a pedir para Ele. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, e decidimos não mais viver pelas circunstâncias. Decidimos não mais viver, Senhor, por aquilo que vemos, ouvimos, sentimos. Não. Decidimos viver agora pela Tua palavra. E a Tua palavra nos garante, Senhor, que se nós somos de Deus, nós vencemos o mundo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Jesus. Sendo assim, então, Senhor, agora eu te peço, olha para cada coração, olha para cada intenção, Senhor. E aqueles que têm se sentido sozinhos começam a sentir agora o refrigério. Começam a sentir agora a companhia de Jesus aí dentro de você, em nome de Jesus. E aqueles que já são convictos e que têm vivido verdadeiramente acompanhados por Deus, começa a glorificar o nome dEle, pois Ele está neste lugar. Abra os seus ouvidos em o nome de Jesus.
cante no che amadorea cantar sobre. Quiere cantar